Olá meninas, tudo bom com vocês? Espero em Deus que sim, mas se não tiver, você já sabe, vai melhorar, é só uma fase, a fase ruim vai passar. Nós vivemos de ciclos em nossas vidas, né? Então nós vivemos no processo. Um dia tá bom, um dia não tá, mas sempre vem a alegria depois de uma noite de choro, tá? Você não pode abrir mão disso sobre a sua vida e nem sobre a sua casa. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de casamento, né? Quem não sonha com um casamento perfeito, né? Aquele casamento que passa na propaganda de margarina, a família sentando feliz na mesa ali, passando a margarina no pão, as pessoas, né, sorrindo uma para as outras, né? Tudo tão felizinho, parece que não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada, né? Mas tudo isso é mentira. Nós vivemos um casamento onde um homem e uma mulher têm temperamentos e personalidades diferentes, têm sentimentos diferentes, têm épocas de emoções diferentes, né? Então, cada um reage de uma forma à situação. E às vezes a mulher reage de uma forma e o esposo reage de outra. E o esposo quer que a esposa reaja da forma dele e a esposa quer que o esposo reaja da forma dela. E não é assim. Nós temos o casamento que o Senhor permitiu que nós estivéssemos. Pode não ser filhos maravilhosos, pode não ser um casamento maravilhoso hoje, mas é aquilo que Deus, né, nos deu. Mas Ele fala na palavra dele lá em Provérbios 14:1, que toda mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, ela destrói. Ele fala que a tola é aquela que não tem sabedoria, mas quando ele fala que toda mulher sábia, ele não fala que a Sol é sábia, ele não fala que a Maria é sábia, ele não fala que a pastora Eva é sábia, ele não fala que a pastora Denise é sábia, ele fala que todas as mulheres são sábias. Ele engloba todas as mulheres, né? Que toda mulher que é sábia, ela vai edificar a sua casa. Então nós temos que compreender e buscar uma sabedoria que vem do céu. Porque não é fácil você lidar com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você e de repente vocês com pensamentos diferentes têm que resolver a mesma situação. Tem que resolver o mesmo problema, né? E é difícil, não é fácil. Eu não, para algumas que me conhecem, né? Eu venho da quarta tentativa de sobriedade do meu esposo. Ele nunca foi um esposo que o Senhor me prometeu, mas eu sempre busquei no Senhor o esposo que Ele me prometeu. Eu não abri mão. Eu lutei, eu chorei, foram muitas noites de choro, muita noite de pranto, né? Mas eu busquei no Senhor. Eu falei, Deus, eu não vou mais buscar no homem, eu não vou esperar mais a mudança do homem, mas eu creio que a mudança que vem do teu céu vai fazer a diferença. E eu não abri mão disso. Então a gente não pode abrir mão das promessas de Deus sobre a nossa casa. Se Ele falou que o nosso casamento, né, é sonho dele, que a família dele é projeto, é planos dele, então nós vamos ter a família que Ele prometeu. Não vou dizer que nós não vamos ter dias difíceis, dias maus, porque a própria palavra de Deus fala, né, que nós teríamos dias maus, mas não era para nós nos preocuparmos, porque o Senhor, Ele venceu o mundo, e assim nós também venceríamos cada dia mal na nossa vida. É fácil chegar às contas, é fácil chegar boleto, é fácil de repente seu filho tá com uma nota ruim na escola, é fácil seu filho sair à noite, olha, eu vou ali, já volto, você não sabe que hora que vem, nem com quem tá, como é que foi, você dá graças a Deus quando ele volta para dentro da casa. Você não sabe aonde que ele estava, né? É difícil, não é fácil. Às vezes a gente pensa, né, em tudo diferente, às vezes a gente quer tudo diferente, mas isso é uma busca em oração. Eu sempre falo, né, sempre comento com a pastora Denise, que eu não tive o privilégio de criar meus filhos dentro da casa do Senhor, ensinando eles o caminho onde ele devia andar, né? Mas a palavra de Deus, ela fala que os filhos são herança do Senhor para nós, está lá em Salmo 127:3. Se os filhos são herança do Senhor, nós temos que cuidar. Nós temos que zelar, porque ninguém joga uma herança fora. Ah, tá, se a herança for abundante, eu vou ficar com ela, mas se a herança for uma casa velha, toda arrebentada, não dá para reformar, não dá para fazer nada, eu vou jogar fora? Não,
Não é assim. Se os meus filhos são herança do Senhor, eu vou buscar no Senhor para que eles sejam verdadeiramente abençoados, tal qual a palavra de Deus fala, porque tudo é um processo na nossa vida. Vai chegar o tempo em que eles vão ter sede, eles vão ter fome da presença de Deus, mas tudo vai depender do que? Da minha busca. Porque dentro da minha casa, o Senhor me separou como um alicerce. O Senhor me separou como uma mulher sábia, onde eu vou edificar a minha casa. Meu marido não era o sacerdote. Então eu senti que essa responsabilidade do sacerdócio, que é apresentar a oração a Deus, apresentar as petições a Deus, apresentar a sua casa a Deus, sobrou para mim. E eu tomei posse disso. Falei, não, se é minha essa parte, vai ser minha até o fim. Então, se hoje meus filhos, estão assim em pé, são homens honrados, homens dignos, não é porque eu mereço, é porque eu busquei em Deus, porque eu busquei do Senhor, falando para ele a respeito da palavra dele. Falei, Senhor, meus filhos são herança do Senhor para mim. Esteja com eles onde eu não posso estar, seja com eles aonde eu não posso. E assim eu fui buscando em Deus, porque, viu, não é você falar, não é você discutir, não é você mostrar o que está certo, o que está errado, da forma que é ou deixou de ser, porque quem convence, na verdade, é o Espírito Santo. Não somos nós que convencemos o coração do homem. Às vezes a correção, ela desce amarga, mas depois quando ela começa a trabalhar no caráter dos nossos filhos, ela vai virando doce. Eles vão compreendendo que de fato aquilo é verdade. Lá em Provérbios 22:6 ele fala, educa o seu filho no caminho que ele deve andar. Não é para você apenas educar, falar, viu, vai lá e faz tal coisa. Não, é para você fazer tal coisa, para ele olhar em você e sentir o desejo de fazer a mesma coisa. É o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E lá no Provérbios 22:15 ele fala, corrija quando preciso, não tenha pena, não tenha dó de corrigir seu filho. Se ele errou, não pensa no sentimento que ele vai ter de ter errado e você chamar atenção, chame atenção. Não importa se seu filho cresceu, se seu filho casou, se seu filho está fora da casa, foi viver a vida dele, ele não vai deixar de ser herança do Senhor na sua vida só por causa disso. Você não tem responsabilidade sobre a vida dele, mas você tem sim ainda a obrigação de chegar, de orientar, porque você ainda é a matriarca da família, você ainda é o patriarca da família. Então você ainda tem como chegar e direcionar seu filho, falar, olha filho, eu já passei por esse caminho, deu errado, faça diferente, não sofra da mesma forma que eu sofri. Abrevie o seu tempo seguindo aquilo que eu estou falando para você. Às vezes a gente acha que só porque, eles cresceram, viraram adultos, a gente não pode mais falar. Não, a gente tem o dever e a obrigação de falar. A gente precisa orientar ele, porque isso é o que a mulher sábia ela faz dentro da casa dela. Ela orienta os seus para que eles não venham cair em ciladas, para que eles não venham cair no engano, para que eles não venham cair nas mentiras que o diabo coloca sobre a vida deles, porque hoje em dia o mundo lá fora ele é uma sedução. A mídia social é uma sedução. Tá tudo tão fácil, tudo tão simples, tudo tão na mão. O pecado tá mais explícito do que nunca. O pecado tá mais acessível do que nunca. Porque mais antigamente as pessoas ainda tinham medo do que as pessoas iam dizer delas. Hoje ninguém tá nem aí com nada. Então nós precisamos sim ensinar os nossos filhos, independente da idade. Eu fui ensinar meus filhos depois que eles já eram adultos, depois que eles eram homens crescidos, e não foi tempo perdido. Então se você ama a tua família, ame ela, abrace ela do jeito que ela tá, do jeito que ela é, e busque em Deus o jeito que ela vai ser. Deseje do Senhor um bom esposo, mas seja para o seu esposo uma boa esposa. Deseje do Senhor filhos honestos, mas seja honesta para que eles vejam a honestidade em você e queiram ser honestos também. Isso é um bom exemplo. Ame aquilo que o Senhor deu para você. Eu nunca permiti que falassem do meu marido e não permito até hoje. E hoje meu marido caminha comigo. É uma alegria muito grande quando eu estou no culto e eu escuto a voz dele louvando ao Senhor. É uma bênção, Senhor. Mas foram anos
Não foram meses, foram anos. Não foram 2, 3 anos, foram 20, 30 anos chorando e buscando diante do Senhor, para hoje eu poder dizer que eu estou começando a colher aquilo que o Senhor prometeu. Eu estou só começando. Então é só o começo na sua vida, tá bom? Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesse dia, tá bom? Beijos, fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.